Olá para você, eu sou Alex Evans e está no ar mais uma entrevista do programa Papo Entre Nós. E hoje minha convidada é uma escritora que está lançando a sua primeira obra literária, voltada ao público infantil. Estou falando dela, Gabriele Sampaio, que está aqui comigo para bater esse papo entre nós. Tudo bem, Gabriele? Seja bem-vinda aqui no programa. Como é que tá a vida? Me conta da vida, dos projetos. Tudo bem com você? Primeiramente, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui hoje com você. Tá uma loucura, né? A gente tá tentando conciliar aí a maternidade com a chegada dessa super novidade. Tá sendo bem prazeroso, para ser sincera. Eu não sei, eu tenho vontade até de falar algo mais profundo aqui. Na verdade, Mas fica à vontade. é a realização de um grande sonho, alinhado com a questão de ter que descolar um pouco ali da maternidade, né? Então tá sendo uma loucura, assim, mas no sentido muito bom. A gente está fazendo a programação agora do lançamento do livro, que vai ser no dia 1º de outubro. Tá vindo com força aí já, vindo né? com força. E, assim, a ansiedade tá mil aqui, né? E foi bom você ter falado já do lançamento, né? Que já vem nesse 1º de outubro. Outubro, que é o mês das crianças, né? Sim. Do Dia das Crianças. E que você tá lançando uma obra literária, aliás, a sua primeira obra literária, num mês importante porque o público é infantil, né? O público do seu livro. E menina, me conta uma coisa, qual foi o start que te deu para se tornar uma escritora? Você já escrevia antes ou o livro ele veio de uma ideia momentânea e você falou, preciso escrever, preciso pôr isso no papel, preciso lançar, o mundo precisa conhecer as minhas palavras. Como é que foi que aconteceu isso? Olha, eu me lembro que a primeira vez que eu escrevi eu tinha 9 anos, que foi numa tarefa da escola. Na época eu morava em Santos e aí a professora disse que a gente tinha que começar a fazer redação, essas coisas. E aí eu escrevi uma carta pro meu anjo da guarda. Sim. E assim, ficou uma carta muito fofa, eu olhei aquilo e eu me encantei, assim, foi o momento que eu me identifiquei, né? Que eu escrevi ali e eu falei, nossa, eu gosto muito de escrever. E desde então comecei a escrever e não parava. Comecei a escrever poesias, enfim, muitas coisas. E meus pais, né, minha mãe disse que eu puxei a minha avó materna. Ela escrevia? Ela escrevia. Mentira! Escrevia. Então tá no sangue já. Tá no sangue. Ela tinha um livrinho de poesias, mas acabou perdendo depois que ela faleceu. Mas meu avô sempre fala que ele me vê às vezes e lembra da minha avó por conta das escritas, né? Que ela era muito romântica, escrevia umas coisas muito bonitas. E aí, desde então, eu não parei, eu continuei escrevendo, né? De determinado momento eu criei um blog, aí eu escrevia poesias, coisas que me vinham na cabeça, textos, enfim. E eu sempre escrevi ali pensando num público mais adulto, né? A poesia sempre foi muito adulta, nada infantil, tanto que tinham poemas, existem poesias minhas ainda, que elas são mais sensuais, assim, mais voltadas mesmo para o público adulto. E eu nunca tinha pensado em escrever algo infantil. Mas teve uma vez, parece até meio loucura, mas foi em setembro, foram 3 anos atrás, mais ou menos, vai dar uns 3 anos e meio. Eu acordei no meio da noite com uma história na minha cabeça. Você tinha um sonho e uma história. E aí eu sentei na cama e comecei a escrever no celular. O meu marido acordou, olhou pra mim e falou assim, o que você tá fazendo essa hora no celular? Eu falei, calma aí que eu tô escrevendo um negócio. E aí eu escrevi ali um esboço, porque eu sabia que eu ia esquecer daquilo, né? E dormi. Aí no dia seguinte eu estava indo pra uma viagem com uma amiga minha, né? A gente foi pra um resort lá em Barretos, uma viagem de amigas. E conversando com ela sobre o que eu tinha feito, escrito lá, aí começou a destrinchar ali aquele texto. Aí se tornou... No meio da viagem? No meio da viagem. E ela tinha que estudar para as provas do MBA que ela estava fazendo na época. E enquanto ela estudava, eu ficava lá detalhando o texto, né? Tentando elaborar, que era esse. E foi assim, despretensioso. Assim como todos os outros, eu escrevi e guardei, né? Engavetei. Foi mais uma historinha legal ali que eu gostei. E da primeira vez foi o infantil. Então, é uma curiosidade, que agora você tá na maternidade, né? É mãe pela primeira vez. Pela primeira vez. E a ideia, né? Como você falou, escrevia já poesias que eram um pouco mais adultas, né? Para um público mais adulto. A sua escrita, no geral, pro infantil, veio já antes ou depois da maternidade? Antes. A minha filha tem só 10 meses. E o livro vão completar 3 anos e meio agora. Setembro, né? A gente já tá em setembro. Já se completou, então. 3 anos e meio.
E aí depois disso passou um tempo e aí eu comecei a pesquisar concursos, porque eu queria me firmar na escrita mesmo, né? Seguir carreira de escritora. Inscrevi em concursos, aí adaptei a história, né? Porque os editais pediam adaptações pra história. Não passei em nenhum. Teve um que demorou acho que quase um ano pra responderem, né? Pra ter uma resposta. E aí eu acabei deixando pra lá. E no começo desse ano, a manicure que eu vou, ela sempre me pergunta da minha escrita. E aí, o que você vai fazer com a sua escrita? Você vai fazer algo a respeito? Sempre me incentivando, a Wina. Eu tenho um grande carinho por ela, inclusive. E eu falei, não sei, né? Lembra aquele livro que você colocou? Você não vai fazer nada? Enfim, aí fica conversa. Aí tem uma amiga minha, a Kimberly, que eu considero como uma irmã. Ela começou a receber algumas propagandas no Instagram, né? Dizendo que uma editora X estava aceitando originais. Tá. Os originais é quando a gente tem um livro ali, a gente envia para eles avaliarem e aí se torna um livro. Tipo um manuscrito. Isso, um manuscrito. E aí eu falei, recebi tanto não sei, acho que vou deixar ele ali. Não, Cis, você tem que mandar, tá aqui, é um sinal de Deus, eu tô recebendo todo dia e eu me inscrevo, quem escreve é você. Daí eu, tá bom, né, não custa nada, não. Quantos nãos eu já tive, né? Não custa nada, mais um. Mais um. E mandei, despretensiosa. E aí, em 7 dias, mais ou menos, a editora me respondeu dizendo que tinha aprovado, que gostou e que queria publicar. Olha que bacana. E aí eu falei assim, nossa... E aquela amiga que incentivou, né? Mas assim, no momento eu não acreditei. Eu fiquei olhando pro e-mail, assim, eu cheguei pro meu marido e falei, lê isso daqui. Aí ele falou, tava nossa... difícil de criar ficha, né? Aí foi aquele, né, desaguei a chorar, e bem na época que eu já tava com a Marcela no colo. Aí foi uma alegria, assim, muito grande. E aí surgiu aí a primeira publicação. Tá aí a obra, né? Agora, interessante, T-Rex, bracinhos curtos, né? Como que veio essa ideia de um dinossauro para criança, que geralmente a gente está acostumado a ver Jurassic Park, né? Um dinossauro Jurassic World, tudo agressivo, carnívoro, né? Como é que surgiu a ideia dessas fofuras, né? Porque olha aqui, não assusta ninguém. Como é que veio a ideia? Então, é aquilo como que eu falei, né? Veio um sonho, eu não sei, foi uma inspiração, assim, muito forte, vendo um momento, assim, do mundo, principalmente, onde a gente vê... Deixa eu ver, há 3 anos atrás que você escreveu? Meio da pandemia? Meio da pandemia. Principalmente na pandemia, a gente acabou ficando mais recluso. Eu tive um poema meu, 2 poemas que foram publicados numa coletânea, foram selecionados também. Eu fiquei muito reclusa, eu cheguei a ser internada por conta do Covid, né? Eu quase... fui embora, vamos dizer assim. Foi uma trajetória assim, muito difícil pra mim e às vezes eu fico até meio assim de falar. Então isso intensificou muitos sentimentos em mim, sabe? A necessidade de buscar, de resgatar alguns valores que eu vejo que o mundo tá perdendo. E o T-Rex, bracinhos curtos, é justamente isso. A história dele conta isso, né? É um serzinho ali que tem uma peculiaridade física, né, uma tipicidade física, os bracinhos curtos, que o incapacitam para fazer certas coisas. Ele acaba ficando limitado. E por mais que ele seja feliz com a vida, por mais que ele ame a vida, né, até o livro começa com bom dia sol, bom dia passarinhos, né, bom dia folhas verdes das árvores. Ele é feliz, mas ao mesmo tempo dentro dele tem um grande buraco, um grande obstáculo a ser preenchido. Né? Um buraco que precisa de um preenchimento. Exatamente. E assim como as pessoas no geral, as crianças na escola sofrendo bullying, né? Assim, e antigamente, óbvio, a gente tinha apelido, a gente tinha as brincadeiras, mas hoje a gente vê que tem muito mais maldade, porque a educação está acabando aos poucos. Você vê também, às vezes, pessoas, moradores de rua, pessoas dentro de casa, as próprias mães que se sentem oprimidas, pessoas, né, falando de sexualidade, tudo. Então, o T-Rex ele veio para abraçar todo mundo. Eu gosto de fazer analogia. A maioria dos meus poemas, dos meus escritos são com analogia, né, da gente colocar o personagem não só naquele personagem, mas em todas as pessoas que se sentirem ali identificadas. Então, é mais para isso, pra gente resgatar esses valores. E onde que entram esses valores no T-Rex? Ele, triste com a deficiência dele, com a incapacidade, com a limitação dele, no caso os braços, ele não percebe, né? Mas embora ele não consiga, às vezes, abraçar alguém ou buscar das folhas mais altas para ajudar o amigo dele a comer, ele consegue com palavras acalentar a pessoa. Ele consegue com o carinho dele, né? Com a verdadeira essência de quem ele é, ajudar as pessoas.
E é isso que nós precisamos hoje, não é necessariamente um abraço físico, porque às vezes a gente está longe da pessoa, às vezes a gente está internado no hospital, às vezes a gente está acamado e a gente precisa de um acalento e não vai ser o físico, vão ser as palavras, né? E ele vem para trazer tudo isso à tona pra gente. Que bacana. Essa, então, é a ideia do livro, né? De passar essa ideia de que, apesar da gente, às vezes, ter uma deficiência, não necessariamente a gente precisa deixar de praticar o amor ao próximo, Sim, né? exatamente. Isso é muito bacana. Uma das coisas... Aliás, você me dá a liberdade de pegar aqui o livro, por favor, que eu gostei muito da capa, da arte. Como foi feita a escolha da arte, né? Dos desenhos. Eu vejo que tem bastante cores, né? Para criança, para incentivo, né? Gostei. Você que desenhou? Eu fico feliz. Você que escolheu? Quem me dera desenhar bem assim. Como é que foi escolhido, então? Olha quantas cores bacanas. A editora tem os próprios ilustradores, né? Eles mandam um catálogo, a gente seleciona aqueles que condizem com os traços que nós gostaríamos. Tá, vai fazendo uma paleta, né? Isso. E aí eu escolhi a paleta. Eu queria uma paleta que lembrasse mesmo, remetesse a criança, né? Então aquela coisa mais colorida, mais alegre, que a criança é assim, alegre, feliz, né? E os traços, eu busquei 2 modelos ali para poder chegar nesse. Tá. Na verdade, eu pedi para que fosse parecido mais com os traços, por exemplo, da Dama e o Vagabundo, que eu acho que é uma história forte, ao mesmo tempo o desenho, os traços daquele desenho me chamam muita atenção, misturados também com, por exemplo, os desenhos do, vou colocar um famoso aqui, o Bita. O Bita, claro. Que são desenhos, inclusive uma coisa interessante do Bita, não sei se as pessoas reparam, mas todos os personagens têm um olho maior que o outro, né? E isso é para poder remeter a ideia de que ninguém é perfeito. Olha que bacana. Dentro das perfeições, uma curiosidade. E me chama muita atenção o Bita, porque além dele ser poético, ele traz à tona isso, né? A questão da gente olhar para o outro, né? Sabendo que ele tem as diferenças, mas que ele é especial do mesmo jeito. E aí a gente buscou esses traços e chegou nesse resultado. Que bacana, ficou incrível, viu? Muito legal. Qual foi a sua sensação de quando você olhou a sua primeira obra pronta? Quando falaram, Gabriele, está pronta. A sensação de que eu estou viva. É literalmente isso. Ah, isso foi poético, você sabe, né? Isso daí foi... Eu senti a poesia aí. Emocionou. Sim, porque eu acho que todo mundo tem dentro de si aquela essência, aquele dom de fazer algo, sabe? E eu, por muito tempo, me senti perdida. Com medo de admitir que eu quero ser escritora, eu quero seguir isso como carreira. E no Brasil, determinadas profissões são muito complicadas, são muito difíceis, né? Da gente chegar no potencial ali, porque a gente não... Aqui no Brasil, quando nós somos pequenos, quando nós não somos influencers, quando não temos nome, é muito difícil, né? E é óbvio que a gente sabe que é degrau, grão em grão, que a gente vai chegar lá. Mas a gente se sente acuado, porque o sistema é muito pesado, né? Então... Parece que o sistema contribui para que a gente não dê certo. Exato. Né? E eu sou formada em Direito. Eu sofri muita pressão porque a minha família quer que eu advogue ainda. Sente essa necessidade de... todo mundo fala, né? Minha advogada. Eu tenho uma advogada ali. E não é o que eu quero pra minha vida. E soa um pouco pesado falar isso, porque é uma faculdade cara, é uma faculdade árdua, são 5 anos, assim, de estudos intensos, muito, muito pesado, mas eu tive experiências, assim, que me fizeram crescer muito, eu não posso reclamar, mas ao mesmo tempo que me fizeram entender que eu sou boa no direito porque eu gosto de escrever. Então, ali, por uma defesa, você tem que saber escrever, você tem que se dar bem com as palavras, com o português, né? Tem que interpretar muito. E eu gosto muito disso, mas eu não gosto de estar ali no direito. Então, acaba que isso traz pra gente uma grande reclusão. Eu fiquei, assim, num estado muito profundo de tristeza, porque eu sentia que eu tinha jogado 5 anos da minha vida fora, até eu conseguir admitir, eu sou escritora. Eu tinha vergonha de dizer, eu sou escritora, eu escrevo. É um processo de autoaceitação também, de autoaceitação. Né? E pode parecer bobo, mas na verdade cada um sabe daquilo que sente, né? O meu desejo, assim, de ser escritora, eu assistia aquelas séries, por exemplo, De Repente 30, que a atriz principal, ela trabalhava numa grande editora, numa revista. Eu olhava aquilo e me enchia. Eu queria aquilo pra mim. Eu sempre quis aquilo pra mim. Diversos filmes, Jane a Virgem, que inclusive é a minha série favorita, ela é escritora e ela passava por um processo assim tão profundo pra poder se aceitar, pra poder entender aquilo.
que eu me via ali dentro, de vários personagens. Então, foi muito difícil. Eu imagino. E aí, quando eu vi a minha primeira obra publicada, eu falei, nossa, é isso. Eu tô aqui. Dentro de um livro, eu tô aqui. E o meu grande desejo é que um pedaço de mim vá para cada casa, o maior número de casas possíveis, porque eu coloco tudo de mim dentro de uma escrita, tudo. Aliás, Gabi, eu posso chamar de Gabi, né? Pode, por Então favor. tá bom. Olha só, Gabi, essa questão do apoio familiar, ele é comum para todo mundo que quer ser artista, né? Todo mundo acho que já passou por isso, todo mundo que trabalha com música, principalmente, né? Principalmente as pessoas que querem ser atrizes, atores, né? Trabalhar com esse tipo de vertente, porque a escrita, né? O escritor não deixa de ser um artista também. Então acho que meio que choca a família às vezes por ser uma questão artística e uma coisa até incerta. Acho até que é uma questão de autoproteção dos pais, um pouco até exagerada no meu ponto de vista, com relação a gente, né? A nós que estamos aí se inserindo nesse meio artístico. Para você começar, como você falou, foi difícil eles aceitarem, né? Porque, minha advogada, não sei o quê. Que eu sei que a família quer que a gente seja advogado, e médico, empresário, engenheiro e tudo mais. E às vezes não é o que a gente quer e a gente acaba se tornando infeliz, até acatando as decisões da família para ver se eles ficam felizes e a gente esquece de nós mesmos, né? E eu queria ver com você agora como foi a reação da família quando você, de alguma forma ali, contrariou isso e eles viram o resultado do que eles não esperavam. O que eles esperavam que você tivesse um livro, você chegasse um dia e falasse assim, olha mãe, consegui. Eu acho que eles acreditam muito no meu potencial, eles sempre falam isso. A gente costuma ter uns cafés, assim, prolongados antes de eu me casar. Todo domingo a gente tinha um café da manhã, onde a gente, depois da refeição, ali se estendia até a hora do almoço para conversar, falar cada um pouco de si, falar o que sentia. E, claro, depois que eu casei, depois, inclusive, da minha internação, eu refleti sobre muitos pontos em que eu não era verdadeira com eles, sobre o que eu queria pra minha vida. E a gente teve uma conversa muito séria, né? Onde Eles sentiam que você não estava feliz? o meu pai costuma dizer assim, pra quem não sabe onde vai, qualquer caminho basta. Né? Ou seja, você vai estar sempre infeliz. Ele sabia, mas ele não conseguia entender o que acontecia comigo. Às vezes ele já mencionou que podia ser influência de alguma outra coisa, de alguma outra pessoa. E sempre me chamou pra conversar, pra perguntar o que eu queria pra minha vida. E aí, nesses cafés da manhã, a gente tem conversas profundas. E claro, depois que eu casei, que eu consegui conversar com os meus pais em relação a como eu me sentia. E um dia eu chamei eles pra conversar, falamos sobre o direito. E aí acabei confessando pra eles que não era a minha praia, que não era o que eu queria pra minha vida. E nos resolvemos. Ficou tudo bem Ficou depois tudo disso. bem depois disso. Tá certo. E aí eles acabaram entendendo a minha paixão pela escrita, né? Minha mãe sempre gostou muito, eu sempre escrevi uma poesia nova, chegava lá e falava pra minha mãe, mãe, que eu escrevi. E aí ela dá um feedback. E ela falava, nossa, você escreveu do nada essa poesia. Enfim, aí aquelas coisas, né? Eu ficava compartilhando, tinha coisas que ela também queria acabar postando. Minha mãe é super coruja também. Posta uma foto ali, ela já compartilha. Já compartilha, manda pros amigos, tá certo, é isso mesmo. E aí eu contei, né, que eu tinha livros. Eu não lembro se eu cheguei a ler pra minha mãe esse livro antes, bem antes. Isso. Na verdade, quem sabia do livro, assim, da história profundamente, com os detalhes, é o meu marido e a minha amiga que estava na viagem, né, que foi a Alissa, foi a primeira a escutar a história, porque na viagem eu acabei lendo pra ela, nossa, que legal, deu super incentivo também. Olha aí, que honra, hein? Antes de todo mundo já... Isso, a minha madrinha de casamento. E aí acabou que ficou assim. Quando o livro, eu recebia o e-mail dizendo que ele seria publicado, aí a reação dos meus pais foi assim, nossa, caramba. E a surpresa do meu pai, principalmente, foi porque eu tô carregando o sobrenome dele, né? São Paulo. Aí trouxe aquele orgulho super no coração, né? Entendi, que deixa o coração quentinho, né? Que bacana. Mas, Gabi, temos polêmica, porque eu queria ver a sua opinião com relação à literatura no Brasil. Você acha que está desvalorizada? É muito exagero da minha parte dizer que está desvalorizada, está esquecida, está no porão? É uma pergunta muito boa e a minha resposta sincera é que sim, está desvalorizada. Tanto que pra gente fazer o livro, a opção, normalmente quando as editoras fecham, elas fecham por tiragem, né? Daí são os números
números dos livros que serão impressos e distribuídos nas livrarias. A gente fez, na verdade, tiragem livre, só que online. Então, conforme as pessoas forem comprando, a gráfica imprime e manda para as casas. Vai fazendo por edição, na porque, unidade. Exato. E a explicação deles é completamente palpável, né? Porque hoje em dia tá perdendo o tato. As pessoas estão buscando mais o digital, mais a tecnologia, estão esquecendo um pouco. O livro é muito importante, o físico, para mim, pelo menos, né? Eu sei que muitas pessoas ainda seguem isso. É bom você ter um livro ali para folhear, até mesmo livro de estudo, livro de ficção, de romance. Eu gosto de pegar no livro, eu gosto de folhear, eu gosto do marca-página. Às vezes eu gosto de colocar ali, sabe, o grifa-texto para aquela frase ali que você ficou tocado, para você se inspirar em alguma coisa na vida. E as pessoas estão perdendo isso. Então a gente vê que, óbvio, a tecnologia é algo muito bom, soma na nossa vida, mas ao mesmo tempo nos afasta daquilo que é essencial. E o papel, ele traz não só a questão da pessoa que escreveu, que tem um livro ali na estante, mas ele traz a essência também. O papel, ele faz a gente lembrar de que a gente tem uma história ali na nossa mão. Porque o celular, o próprio Kindle, né, aquele aparelhinho que guarda todos os livros num chipzinho, não é a mesma coisa. Se acabar a bateria, você não tem um livro. Não tem. Não tem. Agora, isso aqui não precisa de bateria, você tá ali o tempo todo olhando pra ele. Você leva pra qualquer lugar. Pra qualquer lugar. Se não tiver internet, seu aplicativo não abre. Exato, se tiver um apagão, você põe novela ali, você tem um livro. O livro é um companheiro que tá na bolsa ali o tempo todo. Então, eu acho que tá muito fraco. As pessoas estão perdendo até mesmo o costume de falar, de escrever. A gente vê... Escreve-se hoje muito errado, muito na gíria. Muito errado. Eu vejo que às vezes as pessoas estão até mais interessadas em aprender outras línguas do que o próprio português, porque perdeu-se o hábito de ler. A leitura traz a riqueza das palavras, o vocabulário, né? Então, é muito difícil ver hoje as mães querendo ler livros para as crianças. Livros infantis normalmente são aqueles livros assim de primeiras cores, né? Primeiros objetos, formas. Aí você abre o livrinho e você vai falando para as crianças: primeira cor, azul, né? Um chapéu azul, uma blusa verde. Esses são os livros para crianças, mas existem livros de histórias, só que as mães não querem ler. Eu ouvi pessoas... aquele hábito de contar historinha antes de dormir, né? Exato, que é uma delícia, que faz a criança ter sonhos gostosos, né? Fantasiar, traz a imaginação, a criatividade, faz fluir aquilo que nós temos dentro de nós e estamos perdendo. E é isso que é importante a gente pontuar. Os livros fazem com que a gente vá para um mundo de criatividade, fazem com que a gente ative a nossa essência, muitas vezes artística, né? Eu acho que todo mundo tem um pouco de arte dentro de si, mas por medo da sociedade que julga e por falta também de conhecimento, falta de se aprofundar mesmo na literatura, a gente acaba perdendo isso. Então, às vezes, a gente não consegue responder uma pergunta simples de um amigo, de um pai, porque a gente não consegue nem achar vocabulário para aquilo. A gente não consegue olhar uma flor e achar beleza na flor, porque a gente acha que é só uma flor. Então, eu acho que o livro traz essa essência de volta pra gente, sabe? E como tá perdendo, eu tenho um pouco de medo. Conta pra mim, me explica um pouquinho da editora, editora Asa, né? Isso, Asas da Literatura. Asas da Literatura, que tem um selo infantil, Azinho. É isso, né? E aí, quem quer adquirir, que ainda tá no pré-lançamento, né? Quem gostou, já se interessou, quer comprar para seu filho, quer ler, quer apoiar a Gabi, como faz para adquirir por enquanto, que ainda não tá havendo o livro físico, né? Isso. Tem um site, como é que tá sendo feita a venda, né? São várias plataformas digitais, na verdade, mas a principal é a Amazon, né? Que é onde a gente consegue ter as avaliações além do livro. Legal. Isso é muito importante. Bom, o pré-lançamento, a pré-venda está acontecendo online, né? Então, quem quiser, a Amazon é a principal. Você coloca ali na pesquisa, T-Rex bracinhos curtos, o livro vai estar lá disponível. E chega bem rapidinho, embaladinho, bonitinho, aqui com o conteúdo lindo que tem aqui pra vocês. Combinado, então. Uma curiosidade. Dia 1 de outubro, então acontece finalmente, enfim, o lançamento do seu livro. Como é que tá a emoção do coração? Aliás, você vai dar autógrafo, né? Por favor, gente, olha, meu sonho é dar autógrafo. Eu tava conversando ontem com meu marido, falando que... É uma tarde de autógrafos, Uma tarde de autógrafos, tá? Eu vou comprar uma caneta especial pra isso. Eu tô ansiosa. Tá, né? Tô bem ansiosa, assim... mas não aquela ansiedade que deixa a gente triste, é ansiedade boa mesmo, sabe? De um dia chega logo pra poder acontecer. E falta pouco. Falta pouco. Tô muito feliz.
Muito feliz, muito. Não dá nem pra mensurar. É uma alegria muito grande. E eu quero saber, ainda nem aconteceu o lançamento, tá marcado pro dia 1 de outubro, mas já tem novas obras, futuras obras literárias da Gabi vindo por aí? Como é que tá? Porque escritor, cabeça de escritor não para, né, Gabi? Se alguém abrir ali meus arquivos no meu computador, vai ver que tem bastante coisa pronta já. E agora que eu dei o primeiro passo, é só ir aos poucos. Mas infantil eu tenho mais 3 escritos já. O próximo da fila vou contar o nome. É uma em primeira mão, hein? Primeira mão. Chama O Cabelo da Alice. É uma história baseada em um acontecimento com a filha de uma grande amiga. Ela, com 4 anos, chegou chorando na casa dela por conta do cabelo dela ser crespo. E aquilo me doeu, assim, de uma forma... Não dá pra explicar, assim. Tem uma polêmica social que é o racismo, né? Racismo. E tem muita gente que fala, não, racismo é ultrapassado, não existe. Mas existe, a gente vê isso escancaradamente. É quem sofre que sabe. E aí eu acabei escrevendo esse livro em homenagem, né? E claro, com autorização dela também, pra ela ter certeza de que aquilo traria mais segurança e talvez conforto do que, de repente, um desconforto ali, né? E eu escrevi um livro em forma poética, literalmente. E assim, tá lindo. Tá lindo, mas aí a gente fala mais pra frente. Mais pra frente, né? E depois ela volta aqui pra contar. Isso. Mas então, Gabi, olha, a gente tá chegando aqui ao final da nossa entrevista, tá bom? Adorei te receber. Você quer deixar a rede social? De repente alguém quer fazer um contato mais direto, né? Até mesmo depois do lançamento. Olha, perdi o lançamento, mas eu quero adquirir o livro. Na rede social, como é que tá? Vou deixar minha rede social então, meu Instagram, eu uso mais o Instagram, né? S Sampaio Gabi, com Y. E lá tem todo o conteúdo agora. Eu tô falando sobre maternidade e principalmente sobre o meu livro. Maravilha, então, Gabi. Dado o recado, tá aparecendo aqui embaixo. Olha, desejo sucesso pra você, muito tá obrigada, bom? Adorei te receber aqui, foi prazer. incrível o nosso papo. Obrigada, e eu desejo pra você muito mais sucesso na sua vida, na sua carreira. E vai ser árdua, viu, Gabi? Mas a recompensa que vai vir pela frente, você vai fazer, vai olhar pra trás e vai ver que valeu tudo a pena, tá bom? Obrigada. É sempre assim, é tudo difícil, mas a recompensa lá na frente, já dizia um hino, né? Tem sabor de mel, tá bom? E eu nunca vou esquecer da oportunidade que você Imagina, e você tá convidada pra voltar aqui sempre que quiser. Alex tem um novo livro, pode vir, você sabe, tá bom? Pode contar Deus com a abençoe. gente. A gente tá aqui pra se ajudar, não é verdade? Obrigada. Artistas que não soltam a mão de outros artistas Isso aí. ganham em dobro. Tá bom, Gabi? Sucesso pra você. Obrigada. E olha, Obrigada, pessoal, gente. a gente acabou de conferir aqui uma entrevista com a Gabi, tá bom? A gente vai ficando por aqui, mas não se esqueça de deixar o seu like aqui, curtir, comentar, se inscrever no canal, que é tudo muito importante pra nós. E um beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.